Bom, pessoal, então, hoje é sexta-feira, 19 de novembro, vamos aqui para a nossa aula de mecânica técnica. E é o seguinte, eu passei o trabalho para vocês, né? Todo mundo já está ciente, é no dia 3, né, para fazer a entrega, dia 3 até as 19 horas. Vamos fazer aí para garantir alguns pontinhos aí, mas de forma um pouco mais tranquila do que prova, né? Hoje eu vou resolver alguns exercícios aqui com vocês, tá? Esses exercícios estão no capítulo 3. Alguns dos que eu vou resolver aqui não estão no livro de vocês. Eu peguei um outro livro que eu tenho aqui e tirei alguns exercícios para pontuar uma certa explicação que eu quero passar para vocês. Eu acho que eu tenho um PDF, inclusive, desse livro. É o livro que eu estudei na faculdade. Esse aqui, ó. Tem bastante coisa aqui, um livro bem extenso aqui, tem muita coisa que dá para tirar alguns exercícios para a gente ir resolvendo aqui. Eu acho que eu tenho o PDF dele, eu vou passar para vocês também. Então, hoje eu vou resolver exercícios, tá? Tentando pegar ali algumas coisas que vocês vão encontrar nesse trabalho que vocês têm que resolver. E nessas resoluções, pelo menos para vocês verem um jeitão de como resolver alguma coisa ali e tal. Tá? E eu vou aproveitar esses exercícios para pontuar um software, né, para apresentar um programa aqui para vocês que vocês vão utilizar no semestre que vem, quando for estudar a resistência dos materiais. Tá? Mentira, vocês vão começar, se tudo correr bem no nosso cronograma, no último módulo da disciplina aqui de mecânica técnica, a gente já vai poder utilizar esse programa para agilizar algumas coisinhas ali, tá? Mas é só para, de forma educacional, a gente aprender, tá bom? O que eu puder trazer de programas, de software, que agiliza a vida da gente, que eu conheci, eu sempre vou trazer. Eu não concordo muito com esse negócio de ficar perdendo muito tempo fazendo conta na mão, não, mas só depois que a gente já sabe fazer, tá? Primeiro a gente tem que aprender a fazer na mão, entender o que está fazendo, para depois utilizar o programa, porque senão a gente está só alimentando dados no programa e não sabe nem interpretar o que ele está entregando. Bom, então vamos lá, já vamos. Alguém falou alguma coisa? Tranquilo, né? João, Pode falar, Carlos, beleza? beleza? Aquele livro que você postou na plataforma, tem como você converter para mim não, fazendo um favor? É que eu Converter não, para qual arquivo? é que eu não consigo acessar ele. Meu notebook é meio lento. Aí eu não consigo acessar ele nem abrir AutoCAD, eu tô fazendo, por causa que não tem máquina. Mas você não conseguiu acessar ele nem pelo link que eu mandei e nem pelo aquele passo a passo lá para fazer o download? Não, a máquina minha não suporta não. Repete que eu não consegui te ouvir. A máquina minha não suporta não. A hora que vai pôr para abrir a página, carrega, mas não abre. Eu vou fazer um vídeo aqui depois te mando pra você ver. Tá, me manda aí. Conforme for, converter eu não consigo. É um PDF, eu não consigo converter ele, não. Ainda mais porque ele é um PDF escaneado, né? Ele não é um PDF que foi nativo. O que eu posso fazer é cortar ele. Eu tenho um programa aqui que consegue pegar por exemplo, o PDF tem 400 páginas, eu posso cortar só o capítulo 3 e te mandar. Que aí o tamanho do arquivo fica menor, talvez sua máquina consiga trabalhar com ela. Tá bom? Tá? Vou fazer um vídeo aqui e te mostro. Valeu. Pois é, eu acho que assim fica mais fácil. Converter eu não consigo, que é PDF, né? Agora, diminuir ali para te mandar os arquivos, os capítulos assim, picados, eu acho que dá para fazer sim. Bom, vamos lá então. Vou inverter aqui minha câmera aqui para o quadro e vou resolver alguns exercícios aqui com vocês. Tá bom? Vamos lá. Bom, o que acontece? A gente estudou aqui então, vocês vão acompanhando aqui pela minha voz, nós estudamos aqui então vetores, né? A gente estudou vetores analisando forças. Com isso, nós conseguimos entender, então, que uma força, a gente pode falar que é um vetor, que ele tem uma intensidade, vamos dizer assim, o tamanho do vetor, o tamanho da força é a intensidade dessa força. Uma força menorzinha, uma força maior, isso aqui é intensidade.
Ele também vai ter uma direção. Né? Aqui, ó, no caso aqui, essa força aqui está com uma direção inclinada, num certo ângulo aqui. Né? E ele também vai ter um sentido. Esse vetor, na mesma direção, ele pode ser para cá ou pode ser para cá. Então, intensidade, direção e sentido. Tá? Esses são os 3 parâmetros que caracterizam o vetor. Se eu posso trabalhar forças com essas 3 características, intensidade, direção e sentido, eu posso falar que uma força é um vetor. Tranquilo? Tranquilo. Essa mesma força, se eu estiver trabalhando com ela aqui num eixo cartesiano, x e y, né? Eu posso trabalhar da seguinte forma: eu posso decompor essa força aqui total, essa força aqui, a minha força inteira aqui, eu posso decompor ela em cima dos meus eixos. Né? Para quê? Para que dessa forma, é como se eu tivesse uma projeção aqui, né? Para que dessa forma, f de x, e aqui seria f de y. Para quê? Dessa forma, trabalhando em cima dos eixos, eu consigo trabalhar com esses vetores de uma forma mais organizada. Eu não preciso trabalhar com ele inclinado. Se ele estiver projetado em cima dos eixos, fica mais fácil para mim fazer alguma análise ali depois. Né? E eu sei como fazer essa projeção, porque nós estudamos aquela questão lá dos senos, cossenos e tangentes. Né? Se eu tenho aqui um ângulo aqui, se eu multiplicar essa intensidade toda total aqui pelo cosseno desse ângulo, eu vou ter o fx. Por que o cosseno? Porque é um ângulo que está juntinho. Cosseno. A gente lembra que o x equivale ao eixo dos cossenos e o y equivale ao eixo dos senos. Se eu multiplico aqui esse vetor aqui, fy, se eu posso movimentar ele, é a mesma coisa que se ele tivesse aqui, ó. Mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então, eu posso andar com ele para cá. Então, essa projeção que está aqui seria a mesma que está aqui. Então, se eu posso falar que essa aqui, então é a intensidade da força total que multiplica o seno desse ângulo aqui. Por que o seno? Que é o cateto oposto. Vocês lembram disso? Cateto oposto, cateto adjacente. Cosseno é o cateto adjacente, o que está juntinho, e o seno eu vou usar o cateto oposto, que tá, de fato, oposto aqui. Tá? Só uma revisão do que nós já falamos aqui. Coisas muito simples por enquanto. Depois nós estudamos essa questão das forças. Por exemplo, aqui, se eu tenho aqui uma barra engastada e eu tenho uma força sendo aplicada aqui, né? Eu tenho uma distância aqui também. Eu sei, então, que essa força aplicada a uma certa distância da minha origem aqui, eu vou ter o que eu chamo de momento, que é uma força que multiplica uma certa distância. E, novamente, se essa força ela estiver inclinada, eu consigo trabalhar com essa força ou inclinada, porque aí eu tenho que pegar menor, essa distância é sempre menor, então vai ser alguma coisa aqui mais ou menos, que vai fazer um ângulo de 90 graus. Ou se não, para facilitar novamente, eu vou trabalhar com as projeções. Eu tenho esse ângulo aqui, não tem? Então eu consigo trabalhar com as projeções dessa força aqui. Aí no caso aqui eu vou ter um FY e um FX aqui. Um FX. Nesse caso, então, fica mais fácil, porque para mim ter momento, a minha força tem que ter uma distância, porque se a distância for zero, o momento é zero. Então, se eu pego aqui essa força aqui, por exemplo, ó, essa projeção Fx, ela passa pela minha origem. Se ela passa pela minha origem, ela encosta nela, a minha distância que essa força está da minha origem é zero. Né, que ela passa em cima dela. Então, eu posso cancelar essa aqui e trabalhar só com essa componente aqui. Né? Porque aí, eu vou, para calcular o momento que essa força inclinada faz, é só pegar a projeção dela na vertical, vou pegar essa distância daqui, total, até a origem lá, e vou multiplicar a força y vezes essa distânciazinha que eu encontrei aqui. Estou só revisando o que a gente já conversou aqui já, tá bom? Lá no começo a gente ficou um bom tempo aqui explicando essa questão desse quadro aqui, do seno, cosseno e tangente, o que é cada uma das coisas, né? Eu tive que explicar essa questão de projeção aqui para que vocês entendessem essa questão da projeção das forças quando a gente for estudar momento. Bom?
Posso apagar? Só uma explicaçãozinha bem breve do que a gente já viu, né? Aí, falando em momento, que foi o que a gente conversou nas nossas últimas aulas, eu expliquei para você aquela regra da mão direita, né? O que vai acontecer? Por exemplo, se eu tenho aqui aquela mesma barra fixa ali, e aqui um ponto de origem, eu tenho uma força para cá. Uma força e uma distância. O que vai acontecer? Essa força, eu vou, para entender a regra da mão direita, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu dedão no ponto de articulação, né? E vou fechar os dedos no sentido que a força está mandando, tá mandando. Vocês estão vendo que ela está descendo aqui, a força? Eu vou fechar os dedos no sentido da força. Se o meu dedão entrar para dentro do papel, ou do quadro aqui no caso, né? Vocês vão estar fazendo isso aqui com papel deitado, né? Se o meu dedão entrar para dentro do papel, eu vou dizer que esse momento aqui, ó, momento dessa força 1, aqui no caso aqui, ele vai ter um sinal negativo. Ele está entrando. Se ele está entrando, é negativo. Ou seja, na folha, né, ele está descendo para baixo. Óbvio, né? Ele está descendo, né? Eu estou fechando os dedos aqui no sentido da força e ele está descendo. Se ele está descendo, eu vou falar que o meu momento é negativo. Eventualmente, se tiver uma força assim, ó, a F2 aqui, novamente, eu vou colocar aqui minha mão aqui no ponto de articulação e vou fechar os meus dedos no sentido que a força está mandando, né? O meu dedo está saindo para fora do quadro. Se eu estiver no papel, ele vai ser assim, né? O meu dedo vai sair. Então, eu vou falar que o momento da força 2 é um momento positivo. Mas isso daqui não significa, de fato, que o momento é negativo ou positivo. Isso aqui é uma convenção. Convenção o que é? Um combinado. A gente vai resolver problemas, a gente vai calcular, e nós estamos combinando que se o momento é nesse sentido, se o momento é no sentido horário, ele é negativo. Tá? Se aparecer o negativo, significa que o momento é no sentido horário. Se aparecer o positivo, é porque o momento é no sentido anti-horário. Esse é a nossa combinação. Alguns livros adotam essa combinação. Outros livros adotam o contrário. Outros livros, inclusive esse de vocês aqui, ó, eles vão falar que o momento aqui no sentido horário ele é positivo e no anti-horário ele é negativo. Vai dar o mesmo resultado. O que não pode fazer é misturar isso aqui no mesmo problema. Se você começou com esse combinado, mantenha o combinado até o final. Se você está com esse combinado, mantenha o combinado até o final, que vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Porque aí você vai compensar um com o outro e vai dar o mesmo resultado. O sinal é só para você ter uma noção da direção do momento. Se ele é assim ou se ele é assim. Aí vocês vão lembrar, o que é o momento? O momento é a tendência de giro. Eu tenho uma força sendo aplicada, ela faz isso aqui, tem uma tendência de giro. A força faz a minha barra querer girar. Ela não vai girar porque ela está presa aqui. A gente está estudando estática. Estática quer dizer que o meu equipamento está em equilíbrio e não tem movimento. Bom, então o nosso combinado é esse aqui. Ó. Se o momento ele faz assim, fechei os dedos aqui no sentido da força, regra da mão direita. Eu tenho um momento com sinal negativo. Se eu tenho um momento com uma força que vai fazer um momento no sentido anti-horário, sinal positivo. Se no meu mesmo esquema eu tenho várias forças, para cima, para baixo, na diagonal, porque pode ter várias forças aqui. Eu vou resolver para cada uma das forças e depois eu vou fazer uma soma algébrica de cada uma aqui. Ó, esse momento dessa força ele vai ser negativo, o outro vai ser positivo, aí eu vou e faço o balanço, tiro um do outro ali e vejo quem ganhou. Tá bom? Esse momento resultante vai ser de fato o momento que está sendo aplicado nesse ponto aqui. Certo? Porque eu tenho várias cargas em conjunto aqui. Bom? Bom. Tranquilo, né? Isso aqui foi só para relembrar. Vamos começar então a fazer um exercício aqui que eu acho que vocês vão gostar. Peço que vocês prestem atenção e, novamente,
Vocês estão vendo que dificilmente eu tenho apresentação em PowerPoint para passar. Além do livro, eu não tenho material também não. A minha aula ela consiste em explicação de quadros, explicação verbal, artigo que eu pego na internet ali, imagens, ilustração. Ou seja, é como se fosse uma palestra que vocês têm que pegar um caderno ali e continuar anotando, tirando as suas conclusões, as suas anotações para depois vocês estudarem. Ou senão, vocês voltam no vídeo aqui e assistem a aula de 1h40 de novo, tá? Então, presta atenção, vai anotando, porque esse conselho de anotar as coisas é bem valioso. Vamos lá, então. Deixa eu ver o primeiro aqui. Eu vou fazer um desenho. Ah, não, primeiramente, eu tenho que explicar um detalhe aqui para vocês. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma viga metálica aqui. Uma viga. Uma viga de construção civil. Ó. Vocês concordam que essa viga não pode estar flutuando? Ela tem que estar apoiada no lugar, né? Vamos dizer que ela está apoiada aqui na parede. Está apoiada aqui na parede do lado de cá. E lá no fundo também ela tem que estar apoiada em alguma coisa. Já está flutuando, né? Tem que ser aqui para dentro. Está apoiado. Só que é o seguinte, vocês vão lembrar da escola que vigas metálicas, qualquer material, ele tem um coeficiente de dilatação. Vocês estão lembrados disso? Ou seja, o material, a matéria, se isso aqui tem um comprimento inicial, um comprimento L inicial. Esse comprimento inicial, ele vai variar o comprimento da minha peça. A peça ela vai expandir ou contrair com a variação da temperatura. Tá? A variação, quanto mais variação de temperatura que eu tenho, mais as coisas crescem. É por isso que num piso de concreto a gente tem que fazer uma junta de dilatação. Você vai ver num piso de concreto que ele não pode ser lá 10 por 10 metros, tudo lisinho, não. Ele tem tipo uns cortes nele lá, porque se eu não fizer aquele corte, ele vai rachar. Então eu faço uns riscos naquele piso lá, uns cortes superficiais nele, para que com a dilatação do calor, o concreto ele vai se expandir, vai preencher aquela dilatação que eu fiz. Quando ele esfriar, ele volta ao normal. Mesma coisa acontece com metais. Até assim, mais visivelmente vai acontecer com os metais. Tá? Vocês podem ver, por exemplo, que trilhos de trem, de tantos e tantos metros, ele tem um espaçozinho entre cada trilho. Por quê? Porque com a variação de temperatura do dia, o trilho ele vai esquentar e vai dilatar. Aí ele preenche aquele espaço. Se eu não deixar aquilo lá, ele vai empenando, ele vai arrancando mordente, mourão, acho que é mourão que chama. Ele vai destruindo o próprio trilho. Bom? Mesma coisa acontece com construções. Você vai ver uma ponte, por exemplo, ela tem lá um espaço para dilatação. Ela não pode ser toda travada. Se ela for toda travada, a própria dilatação vai fazer ela arrebentar a estrutura. Bom? Pensando nisso, então, uma estrutura metálica, seja ela uma viga, né, uma treliça, qualquer coisa, ela tem que estar dimensionada para absorver esses esforços. Tá? Então, assim, no nosso estudo, como a gente está aprendendo aqui agora, essas cargas, essas coisas todas, vocês têm que ter noção do seguinte. Deixa eu desenhar aqui uma barra de aço. A gente pretende fazer uma viga com ela. Tá? Ela tem que ser apoiada em pelo menos 2 pontos para se manter parada aqui. Aí é o seguinte, o primeiro ponto, eu estou apoiando aqui. Ó. Um apoio fixo. Tá? É como se a viga tivesse travada nesse ponto aqui. Eu tenho um apoio fixo aqui. Né? E esse apoio trava a minha viga aqui. Ela não vai nem subir e nem andar para os lados. É como se ela estivesse presa aqui.
Se eu criar um apoio fixo aqui também, do outro lado, quando isso aqui dilatar, ele vai arrebentar tudo, ele vai arrebentar isso aqui para cá, vai arrebentar isso aqui para cá, então não pode. Tá? Então, nas análises estruturais que a gente for fazer, tenham sempre consciência que é o seguinte: ok, o primeiro ponto da viga ele pode ser preso, mas o segundo ele não pode ser não. Ele tem que ser um apoio do tipo, vou falar aqui, tipo rolante. Por quê? Porque se essa viga dilatar, ela aumentar de tamanho, a viga ela vai rolar por cima do meu apoio. Ou seja, ela pode se movimentar nesse sentido aqui. Aqui não pode não. Aqui ela está travada. Está soldada aqui, está presa, então ela não movimenta nem para cá, nem para cá, nem para cima, nem para baixo. Esse daqui permite um movimento lateral. Ele não permite esse movimento aqui para baixo. Ele não tem a liberdade de descer. Por quê? Porque ele está fazendo apoio aqui embaixo. Agora, lateralmente, por conta dessa dilatação, ela pode crescer um pouquinho. Pode ir para lá, pode ir para cá, não tem problema não. Por que eu disse isso? Porque vocês têm que ter consciência disso aqui, ó, do tipo de apoio. Normalmente a gente vai encontrar esses dois aqui, ó. Bom? Mas o que acontece? Esses apoios, eles são perpendiculares. Melhor, deixa eu explicar de outra forma. Se eu tenho uma carga aqui, ó, sendo aplicada em cima da viga, se aqui impede ele só de descer, não impede ele lateralmente, ele impede ele só de descer, correto? Então, eu posso falar que aqui eu tenho uma reação de apoio. Vocês lembram daquela lei de Newton lá, que uma força, uma ação causa uma reação? Eu estou fazendo a ação de aplicar uma força nessa barra aqui. Essa força ela tem que ser dispersada nos meus apoios, né? Imagina que eu estou aqui em uma tábua de madeira e tem um menino pulando aqui, né? O peso do menino está vindo aqui para esse apoio e para esse apoio aqui também. Está indo para os dois apoios. Só que como os apoios são diferentes, essa reação, essa força de reação que o apoio está fazendo aqui para segurar a barra, vai ser diferente para esses dois apoios aqui. Por quê? Porque os apoios são diferentes. Se esse apoio aqui, esse rodízio, ele só impede a viga de descer, então ele vai criar uma reação de apoio assim, ó. Só nesse sentido. Ok? Para explicar isso aqui, eu vou colocar uma outra força. Eu vou colocar uma força inclinada aqui. Vocês concordam que para isso aqui não deslocar para cá, esse apoio aqui ele tem que travar a componente da força que está jogando para cá assim, ó? Eu tenho duas componentes, né? A força está inclinada, então eu tenho a componente de força para cá e a componente de força aqui. Para que a minha viga não deslize para cá, porque aqui ela permite, né? Eu falei para vocês que ela pode deslizar. Se ela pode deslizar aqui, ela tem que travar aqui então, para ela segurar a viga, para manter tudo parado. Se aqui eu tenho proibição de movimento na lateral e para cima e para baixo, então aqui eu tenho uma força de reação aqui também igual a essa, para contrabalancear essas forças que estão caindo aqui, tá? E nesse ponto eu ainda tenho uma força de reação para cá. Para quê? Para contrabalancear essa força aqui. Então tenha consciência o seguinte: se eu tenho um apoio fixo, eu vou ter força de reação assim e assim. Ou assim, né? Vai depender do tipo de força. Se a minha força estiver para cá, né? Ele tem a componente para cá, então eu tenho que contrabalancear para esse lado de cá. E se eu tiver um apoio assim, eu só vou ter força de reação assim. Perfeito, pessoal? Vocês entenderam essa explicação dos apoios? Alguma dúvida, algum comentário? Sim, entendi. Tranquilo, né? Existem outros tipos de apoios, tá?
Não só esses dois, não. Mas a maioria dos problemas que a gente vai resolver, as situações que a gente vai encontrar, são esses tipos de apoio. Depois eu vou até entrar no Google lá, eu vou encontrar lá uma imagem de uma ponte, por exemplo, uma ponte de concreto. Vocês vão ver que de um lado ela é bem juntinha e do outro ela tem um apoio rolante aqui. Ó. Ela precisa ter isso, porque senão ela vai dar problema. Existem outros apoios lá. Por exemplo, o cabo de aço é um apoio em si. Ele tem uma reação de apoio também. Imagina que eu tenho aqui um grampo e eu tenho aqui um cabo de aço. Né? A minha força de reação ela é justamente essa aqui. Ó. Ela vai na direção do cabo. Se eu tenho um plano inclinado e eu tenho aqui tipo um pé de mesa, uma madeira assim, ó, um pé de mesa batendo aqui, ó, a minha força de reação ela vai ser aqui, ó, fazendo 90 graus com o meu plano. Okay? Mas vamos concentrar nesses dois aqui que são os mais importantes. Eu preciso que vocês entendam esses dois, ó, o apoio fixo e o apoio de rolete. Bom? Beleza. Sabendo disso, a gente vai resolver um problema aqui bem bacana. Imagina o seguinte, eu vou tentar aproveitar melhor o quadro aqui. Eu tenho aqui, está muito alto. Eu tenho aqui uma barra. Aqui eu tenho um apoio fixo. E aqui eu tenho um apoio rolante. Aqui eu tenho uma carga de cima para baixo de 5 kN. O tamanho que eu estou escrevendo aqui está dando para enxergar? Sim. Beleza. E aqui, ó, eu tenho uma carga, uma força inclinada, num ângulo de 53 graus. E essa força, ela vale 10 kN. A força inteira, tá? A força, ela vale 10 kN e ela está inclinada em 53 graus. Deixa eu colocar as distâncias aqui, ó. Aqui eu tenho 2 metros. Aqui eu tenho 3 metros. E aqui 2 metros. Ô, John, Pode falar. vou fazer uma pergunta. Você tá explicando uma matéria aí, de vez em quando tem umas dúvidas lá no serviço meu. Esse desenho que você acabou de fazer, dos apoios. Vamos supor que aqui é um eixo, ele tem 6 metros de comprimento. Na ponta A aqui, ó, ele é travado, não é isso? Isso. Eu trabalho com rolamento que trava aqui, a bucha cônica. E na ponta de cá também é travado. Quer dizer que todo jeito, com dilatação, sem dilatação, uma ponta tem que ser livre? Não, aí você tem que me trazer um desenho, uma foto, para mim entender como é que funciona o sistema. Porque, às vezes, é uma peça mecânica que não está exposta a calor, então ela não dilata. Por exemplo, eixos no rolamento. Né? Se for um equipamento mecânico, eu não tenho que preocupar com essas coisas de dilatação, não. Agora, se for uma estrutura de concreto, estrutura metálica, eu tenho que tomar cuidado com certas coisas, porque se tiver travado aqui também, e o meu conjunto estiver exposto à possibilidade de dilatação, pode aparecer alguma trinca no futuro. Não, não tem dilatação, não. Ele tá trincando muito. Beleza? É um agitador. Você quer ver um exemplo, por exemplo? Eu trabalho com tubulação industrial. Tubulação é um negócio assim, muito perigoso, porque transporta produto com temperatura quente, fica no tempo, esfria, aquece. E é o seguinte, se você tem aqui um comprimento muito longo de tubulação, e você tem aqui vamos dizer que é uma tubulação que faz uma curva assim. Tá? Aí aqui na frente aqui tem tipo uma parede.
ou uma pedra, qualquer coisa que bloqueie a tubulação. Por isso que ela fez uma curva aqui. E aqui é um comprimento muito grande, mas 100 metros. Isso aqui é muito perigoso, porque 100 metros é um comprimento aqui que com pouca variação de temperatura, eu vou ter uma dilatação grande do tubo de aço. Como ele vai crescer, ele tende, então, a bater aqui nessa parede, ou no suporte, ou numa ancoragem, que seja, e vai arrebentar isso aqui, porque o tubo cresceu. Por isso que, eventualmente, eu tenho que fazer algumas coisas aqui no tubo, aqui, ó, uns desvios, que chama lira. A gente chama isso aqui que é fazer uma lira na tubulação. E aí a tubulação funciona quase como uma sanfona. À medida que ela esquenta, ela vai esquentando, só que ela vai e aperta aqui, ó. Entendeu? Ela dilata, ela aumenta o tamanho, mas ela vai comprime essa sanfona que eu vou fazendo para evitar de ela destruir isso aqui lá na frente. Para ter certeza do que se trata esse seu problema lá, Carlos, eu precisava de uma foto, um esquema de montagem para ver do que se trata lá. Entendi. Tá bom? Depois você providencia para a gente que a gente conversa lá. Tá bom? Valeu. Então, beleza, então. Meu problema é esse aí. Aí, ó, eu vou perguntar para vocês quais são as reações de apoio nesse problema aí. Né? Eu sei que eu vou ter uma reação de apoio aqui em B, que eu vou chamar de RB. RBY, né, que está para cima. E aqui eu vou ter duas reações, né? Eu vou ter aqui uma reação RAY. E aqui eu vou ter uma reação RAX. Só que aí eu vou passar um macete para vocês, ó. Sempre que... Ó, só de bater o olho aqui, ó, você já sabe que essa força inclinada, ela vai fazer uma projeção de força nesse sentido aqui, não sabe? Para lá. Então, só de bater o olho, eu sei que a reação aqui em X, ela tem que ser para cá. Porque se a minha força vai para lá, a reação aqui, nesse ponto, tem que ser contrária para estabilizar isso aqui. Porque se ela for do mesmo sentido, a barra vai embora. Aí você vai perguntar, tá, John, beleza, só de bater o olho eu saquei. Mas por que você colocou para lá, então? Bom, isso aqui é um exemplo fácil. Só de bater o olho, você já sabe. Mas e se tivesse uma outra carga assim também, num ângulo específico, com outra força, aí só de bater o olho você já não conseguiria saber. Tá? Então, o macete que eu vou passar para vocês é o seguinte. Quando vocês for lançar o desenho das reações de apoio aqui, ó, sempre coloca no sentido positivo. Ó, eu coloquei o Y para cima, né? Ou seja, coloquei no sentido positivo. Coloquei no sentido positivo. No X aqui, coloquei no sentido positivo também. Para quê? Quando eu fizer as contas, se o meu valor da reação de X aqui, a reação em A de X, ficar negativo, significa que eu tenho que inverter essa seta para cá. Significa, então, que a minha força, a minha reação em X aqui é para cá. Bom? Macete, coloca tudo positivo, faz as contas, considerando aqui esse sentido que você colocou positivo. Na hora do final lá, se alguma delas aparecer com um sinal negativo, significa que você tem que inverter o sentido aqui da força que está dando sinal negativo. Bom? Bem tranquilo, tá? Só um macete para vocês. Vamos resolver isso então? Ó, deixa eu ver como é que está o enquadramento. Tá, beleza. Ó, resolução então. Eu falei para vocês que a gente tem que manter esse aqui em equilíbrio. Então, o somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Vamos resolver? Aqui, ó. Somatório das forças em Y. Eu vou começar daqui para lá, tá? Eu tenho essa força aqui, para cima. Então, positivo, né? Ó, R a Y. Reação no ponto A, no sentido Y para cima aqui. Aqui está positivo, né? Porque aqui está para cima. Então, beleza. Ó, começamos daqui, vamos arrastando para lá. Aqui eu tenho essa força de 10. Só que eu tenho que usar só a componente em Y, né? Não é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Somatório das forças em Y.
Então, eu tenho que usar a componente em Y. Não posso usar a força inteira, não. Porque a força está inclinada. Né? A força inclinada significa que ela é a mistura do Y e do X. Eu só quero do Y. Só quero essa aqui, ó. No caso aqui, só quero essa azulzinha aqui, ó, que está em pé. Qual que é a intensidade dessa força que está em pé? Vamos lá. Ela está para cima ou está para baixo? É o quê? 10 kN. 10 é inclinada. Eu quero saber a projeção dela na vertical. Ah, tá, não, eu achei que era... Por quê? Porque eu estou mexendo aqui, ó, em Y, na vertical. Então tá, essa projeção na vertical, qual que é a intensidade dela? Bom, primeiramente ela é negativa, que ela está apontando para baixo, né? Então, negativa. 10, que é a intensidade da grandona, vezes seno de 53. Vocês entenderam por que é seno de 50? Eu multiplico seno de 53, né? Beleza. Porque é tá oposto do ângulo aí. Isso mesmo. Deixa eu apagar esse aqui, vou passar ele para cá. Vai dar 7,98. 7,98. Mas não terminou ainda não, aqui, ó. Beleza, montei aqui, aí eu tenho essa força aqui, ó. Tô levando até o final. Tem essa força aqui também que está para baixo, então menos 5. E eu tenho essa força aqui que está para cima, mais reação no ponto B em Y. Isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos resolver isso aqui então, ó. Reação de AY mais reação de BY, só trouxe isso aqui para cá. Qual que é esse valor aqui? 10 vezes 153. 7,98. Vamos arredondar para 8, tá? Só para ficar mais fácil fazer conta aqui. Ó, então, menos 8, que é isso aqui, né? Menos 5, que é igual a 0. Professor, mas em cima, na equação parece que está menos. Onde? A RA de Y em cima está menos 10, o seno de 53, não é? É. Aí embaixo o senhor repetiu o RAY, né? Mas... Eu peguei esse RBY e trouxe para cá, para juntar as letras. Entendi. Não, entendi. Agora que eu entendi. Esse aqui está aqui. Ó. Sim, menos não, 8, perfeito. Menos 8, menos 5. Aí aqui vai dar o seguinte, ó. RAY Mais 13. mais Mais RBY é igual a 13. 13. Eu vou copiar isso aqui para cá, eu vou copiar aqui, deixar aqui em cima, tá? Ó, RAY mais RBY é igual a 13. Deixa isso aqui guardado que a gente vai usar daqui a pouquinho. Por quê? Porque eu não consigo resolver isso aqui agora, né? Eu tenho duas variáveis e só um número aqui. Então, por enquanto, não dá para resolver. Tá? O senhor vai pagar aí o quadro? Eu vou, mas daqui a pouquinho. Eu vou manter aqui primeiro. Na hora que eu apagar, eu falo com vocês. Beleza, que aí eu vou copiar. Beleza. Eu fiz do Y, né? Agora eu tenho que fazer do X. Fazer do X aqui agora. Somatório das forças em X é igual a 0. Vamos ver qual que é aqui? Aqui, ó. Eu coloquei esse RAX aqui positivo, né? Eu expliquei por que eu coloquei positivo. Então, aqui, ó, RAX. Essa força aqui agora, essa componente aqui de baixo da força inclinada, também é positivo. Então, mais 10 kN vezes cosseno de 53. Eu tenho alguma outra força aqui no sentido horizontal? Não tenho. Então, é só as duas mesmo, tem que ser igual a 0. Calcula para mim, 10 cosseno de 53 é quanto? 6,01. 6, arredonda para 6. Então, RAX mais 6 é igual a 0. Consequentemente, RAX é igual a menos 6. Opa, o meu RAX deu negativo. Então, significa que ele não é para cá. Ele não é nesse sentido aqui, então. Ele é nesse sentido para cá, então.
Óbvio, né? Tem que ser nesse sentido para contrabalancear a força que está tentando empurrar a barra para lá. É como se o pino estivesse suportando essa carga que está indo para lá, fazendo uma carga oposta para balancear. Beleza. Resolvi o que é RAX. Só que ainda não resolveu o problema, né? Porque eu tenho que descobrir essas duas aqui, ó, e eu não consigo mexer com ela mais. Né? Porque eu sei que uma mais a outra é 13, mas eu não consigo mexer com ela, porque eu não consigo substituir isso aqui dentro, isso aqui é X. Né? Então, eu vou aplicar o negócio dos momentos aqui agora. Tá? Deixa eu melhorar isso aqui para liberar um espaço. Tentar não apagar o quadro aqui. RAY, RAB, I. Deixa eu chegar ao quadro aqui agora. O que eu vou fazer aqui então? Ó, nesse ponto aqui eu tenho duas reações, não tem que eu falei para vocês? Eu tenho RAY aqui e eu tenho RAX para cá. Então, eu vou aplicar o momento ou nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui. Que são as minhas extremidades, são os pontos onde eu tenho aplicação de força. Eu poderia aplicar o momento aqui? Poderia. Poderia aplicar aqui? Poderia. Poderia aplicar aqui no meio? Poderia. Não importa. Só que aqui, ó, se eu aplicar estrategicamente nesse ponto, vocês concordam que eu já vou eliminar duas forças? Por quê? Porque se eu estou aplicando o meu momento aqui em torno desse pontinho, que passa duas forças, a minha distância que essa força está do meu ponto é zero. Então eu já anulo essas duas forças aqui e só trabalho com o resto. Uma dessas forças aqui que eu estou procurando é essa que eu não sei. Se eu anulei ela, eu só vou sobrar essa aqui que eu não sei, porque as outras eu já sei o número dela. Então, beleza, eu vou descobrir isso aqui. Vamos lá, então? Aqui, ó. Vamos lá. Somatório dos momentos em relação ao ponto A. Tem que ser também igual a zero, para ter equilíbrio. Vamos lá, então, aqui, ó. Do ponto A. Essa força eu não vou calcular, nem essa, porque ela está passando em cima do ponto A, então não tem distância, então o momento dela é zero. Vamos mexer com essa aqui agora. Essa força aqui, ó, a componente X, deixa eu explicar um detalhe para vocês aqui, ó. Eu desenhei essa barra aqui com uma certa altura, vocês estão vendo? Eu desenhei ela gordinha, com essa altura aqui, para ficar fácil da gente enxergar, tá bom? Visualmente. Mas é como se ela for, o certo seria eu desenhar ela como se fosse uma linha. E essa força aqui está ali em cima da linha. Consequentemente, essa força aqui, ó, ela também é anulada porque ela deveria estar aqui, ó, passando por cima desse ponto. É como se fosse isso aqui, ó. Aí o X é zero. Aí eu tenho aqui uma força assim, ó, que seria essa componente aqui da força inclinada. Como ela está passando em cima, o momento dela também tem que ser zero. Tá? Eu só desenhei aqui mais gordinho, tá? Só para a gente visualizar e entender bem aqui. Porque senão vocês vão falar assim, mas por que essa força aqui está dando zero se ela está a uma certa distância aqui do meu ponto? Não, isso aqui é só para visualizar. Tá bom? Então, essa força aqui também vai ser zero. Ó, para você ver que eu já eliminei 3 forças, hein? Então, vamos começar aqui, então. Se essa aqui é zero, essa aqui não. Essa aqui tem uma distância aqui de 2 metros. Então, vamos calcular. Aqui, ó. A força. Qual que é a força? 10. Seno de 53. Só que é o seguinte. 10 seno de 53 é a intensidade da força. Regra da mão direita para os momentos. Ó. Regra da mão direita. Estou fechando no sentido da força. Está entrando aqui o dedão? Esse aqui é negativo. Ok? Essa força aqui. Está entrando o dedão? Então aquela lá também é negativa. Menos 5. Opa, peraí, faltou um detalhe aqui.
Essa aqui é só a intensidade da força, né? Momento não é força vezes a distância. Qual que é a distância? 2. Menos 5 vezes uma distância. 2 mais 3, 5. E aí eu tenho mais. Por que mais? Ó, de novo, regra da mão direita. Esse RB está fazendo o dedão sair para fora. Então, mais RBY, que multiplica 2 mais 3, 5, mais 3, 7. Que é igual a 0. Ok? A gente vai resolver isso aqui, vai dar menos 8. Então, como é que é? Isso. Menos 8 vezes 2. É isso aqui. Menos 25. Mais 7 RBY. É igual a 0. Ok? 8 vezes 2 é 16. Menos 16 menos 25 dá menos 41. 7 RB, então esse aqui vai ser 7 RBY. 7 RBY é igual a 41. Então, RBY é igual a 41 dividido por 7. É igual a 5,86. Dá para enxergar aí, dá? Sim. Então, RBY então, é igual a 5,86. O quê? Quilonewton-metro. Aí, já descobriu o RBY. Agora eu vou copiar aqui, professor, no senhor apaguei. Não, tá, só um minutinho, não acabei ainda não. Aqui, ó. Se o meu RBY é isso, então é só substituir aqui agora. Olha para você ver que fácil, ó. RAY vai ser igual a 13 menos RB. Aqui está positivo, né? Aqui entra positivo, vou passar para o lado de lá da igualdade, negativo. Menos 5,86. Qual que é o valor de RAY? No caso aqui, 7,14 quilonewton. Ficou meio congestionado, mas dá para entender, né? Aqui, ó, calculei aqui, depois aqui e voltei aqui para finalizar em azul aqui. Pode copiar a vontade. Será que você consegue... Será que você poderia mandar uma foto dessa para nós lá no grupo? Posso agora, entendeu? Minha internet ela oscila muito. É até melhor que aí libera prazo aqui para a gente mexer com os outros exercícios aqui. Pronto, tá lá. Beleza. Bom, se eu mandei lá, eu posso apagar, né? Sim. Então, vamos lá. Ó, esse aqui eu expliquei bem pausadamente, bem tranquilo. Próximo aqui eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente render um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Imagina que eu tenho aqui, sei lá, uma porca presa aqui num parafuso. Aí eu tenho aqui uma haste para cá, uma haste para cá. Aqui eu tenho 200 milímetros. E aqui 250. Bom? Aí eu vou pegar minha mão e fazer isso aqui, ó. Eu quero desatarrachar essa porca aqui. Como se fosse um parafuso de roda de carro. Só que aí eu tô com as duas chaves, só que ela não está centralizada. É 200 para cá, 250 para cá. Eu estou fazendo assim. Se eu estou fazendo assim, vocês concordam que é como se eu estivesse fazendo uma força para baixo aqui? E essa aqui eu estou empurrando para cima?
Concorda, né? Sim. Só que como isso aqui está rodando, então quer dizer que não é uma força assim, em pezinho, não. Né? É uma força um pouquinho inclinada assim, porque eu estou fazendo assim, ó, a minha mão como é que está inclinada, ó. Inclinada aqui nesse sentido. Então a minha força vai ser assim, ó. Eu tenho uma certa inclinação. Aqui vai ser de 15 graus. Isso aqui é 65. Esse aqui é o ângulo interno, esse aqui é esse ângulo que formou aqui entre a força e tal. Essa força aqui, F1 é igual a 100 newtons e F2 é igual a, deixa eu ver aqui, 80. 80 newtons. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o momento que está sendo aplicado, a tendência de giro que está sendo aplicada aqui no meu parafuso aqui? Vamos fazer? Bom, eu tenho duas forças, então eu tenho que analisar. Tem que analisar as duas forças trabalhando juntas. Né? Então vamos lá. Essa força aqui, regra da mão direita. Estou fechando a mão no sentido da força. Então o momento é positivo. Essa daqui, estou fechando a mão no momento da força aqui, ó. A força está para baixo, né? Estou fechando, então é positivo. Então beleza, eu posso somar as duas. As duas são positivas. Tá? Vamos fazer aqui então. Pegar por aqui então. 100, ó. Somatório dos momentos em relação ao ponto O. É igual a 100, que é a minha força. A força total, né? Eu só quero a força que é para cá. A componente que é para baixo aqui. Porque essa componente para cá aqui, ó, não me importa. Vocês concordam? Porque ela tá na linha do ponto, então não importa. Eu só quero essa aqui agora aqui, ó. Então é 100, tá junto aqui, cosseno de 15, que multiplica 0,25 metros, né? Porque aqui tem milímetro, eu estou fazendo a conta em metro. Mas, eu quero essa componente aqui, né? Se aqui é 65, é oposto, então, eu jogo para cá, 65 é seno, então. Então, 80 seno de 65, que multiplica 0,2. É 200 milímetros. Agora é só fazer a conta. O que pode fazer para a gente aí? 96,59 vezes 0,25. A senhora já vai fazer direto? O resultado final aí já qual que é? Não, então, peraí então. Ah, professor, eu não sei se está certo não, porque eu não tenho tanto costume com essa calculadora mais avançada, deu 193,30. Não, vai dar menos do que 40. Quer ver? Porque tem que fazer aos poucos. Deixa eu abrir a calculadora aqui, quer ver? Consegue ver minha tela agora? Consegue ver minha tela? Sim. Ó, vamos montar então aquela continha lá. 100 vezes cosseno de 15 vezes 0,25 mais 80 vezes seno de 65 multiplica 0,2. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. É isso mesmo.
38,65. Newton metro. Tranquilo? Deixa eu tirar outra foto aqui e mandar para vocês lá, que essa aí foi bem simplesinha, né? Ótimo, então. Mandei lá. Vamos para o próximo aqui. Esse outro aqui é um pouquinho mais complicado, mas depois de ter assistido isso aqui, vocês vão matar a pau. Eu vou resolver só mais esse, tá, pessoal? Só que nem por isso a gente vai terminar depois dele, não. Tá? Eu andei fazendo uma previsão ali do que a gente tem que ver na nossa ementa até acabar o semestre, considerando aí as férias que a gente vai ter, esse recesso perto do Natal e Ano Novo, tem Carnaval depois. Então, eu não posso me dar o luxo de desperdiçar muito prazo. Então, na hora que eu acabar esse exemplo aqui, vocês já têm o trabalho para fazer, e eu já vou entrar na explicação do nosso próximo tema, tá bom? Mas, novamente, é só uma introdução da explicação, para que a gente chegue na próxima aula já com o mínimo de conhecimento para a gente mexer lá, tá bom? Vamos lá, então. O último. Eu tenho aqui uma barra esbelta, né? Quando eu falo uma barra esbelta, é uma barra bem fininha. Desenhei muito assim, peraí. Esse aqui é a origem A. Eu tenho uma força aqui. Eu tenho uma outra força aqui. Eu tenho uma outra força aqui. Todas as forças são inclinadas. Opa, deixa eu tirar da tela aqui para aumentar para vocês aqui, peraí. Ótimo. Presta atenção só no quadro lá. Essa força aqui, ó, F1, é igual a 250 newtons. F2 é 300 newtons. E F3 é igual a 500 newtons. Esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Esse ângulo aqui é 60. E aqui, eu não vou te dar um ângulo, não. Eu vou te dar aquele esquema assim, ó, que alguns trabalhos podem trazer, que é um triângulozinho para você descobrir o ângulo. 3, 4 e 5. Foi o que eu mostrei na última aula para vocês lá. Tá? Aí eu tenho aqui que essa distância aqui é 2 metros, essa aqui é 3 e essa grandona aqui é 4. Eu quero saber o momento de cada uma dessas forças em relação ao ponto A. Vamos fazer então? Ó, deixa eu ver aqui. Posicionado, beleza, tá enquadrado. Momento da força 1. Ó, novamente, ó. A força 1, eu tenho uma componente, como ela está inclinada, eu tenho uma componente na vertical e uma na horizontal. A horizontal eu vou desprezar porque ela passa na linha do ponto A. Então não me serve. Eu só quero saber a vertical. Então vai ser menos. Por que menos? Porque pela regra da mão direita, eu estou com o dedão entrando aqui no 4. Menos 250, que multiplica cosseno de 30. Ok? Vezes uma distância, vezes 2.
Isso aqui, então, vai dar já deixa eu fazer a continha aqui de uma vez. 250 vezes cosseno de 30 vezes 2. Menos 433,01 Newton-metro. É menos? Então, aqui, ó. Ok? A força está fazendo momento para cá. Beleza, já tem a primeira. Momento da força 2 é igual. A força 2, vocês podem ver aqui, que também ela tem a componente na vertical para baixo e tem a componente aqui na horizontal também, que ela está inclinada. A horizontal não me serve porque ela passa sobre o ponto, na linha do ponto A. Então não me serve. Então eu só vou mexer com a componente vertical. Novamente, ela é negativa, o momento está assim, menos 300, que multiplica seno de 60 e multiplica a distância, que é 5. Que multiplica seno de 60. É 60 mesmo? É 60. 60 vezes a distância, que é 5. Então, isso aqui, ó, 1.299,04 Newton-metro. 1.300, né? Vamos falar que é 1.300, arredonda para 1,3 kN-metro. Né? Porque 1.300 Newton é 1,3 kN. Tá tranquilo? E, novamente, assim, tá. Por quê? Porque é negativo. Momento da força 3. Esse daqui a gente vai ter que olhar com mais calma. Lembra que a gente tem que descobrir esse ângulo aqui? Eu falei, ó, vamos usar a tangente. O ângulo que eu preciso é esse ângulo aqui. Então vamos lá. Por que esse ângulo, né, pessoal? Se eu tenho uma força aqui, ó, eu tenho que descobrir esse ângulo. Se eu tenho um triângulozinho aqui, ó, esse ângulo é o mesmo, né? Não precisa lembrar, não. Esse ângulo aqui é o mesmo desse. Tá? Então aqui vai ser tangente desse ângulo alfa aqui, que eu estou descobrindo, é igual ao cateto oposto, que é 3 dividido por 4. Isso daqui, eu acho que é 0,75. É igual a 0,75. Aí a gente vai lá na calculadora, conforme eu já ensinei para vocês, né? Vou entrar com a função lá, arco tangente, e vou perguntar qual que é o ângulo cuja tangente é 0,75. Aí você vai descobrir lá que esse ângulo é igual a 36,87. Precisa fazer na calculadora lá para vocês verem como é que faz, ou vocês já estão lembrados? Estou perguntando. Eu fiz aqui agora aqui, deu certo. Só que deu 86, porque arredondou para 87. Não, beleza. Deu 36. Mas deu certo, é tangente menos 1, abre parênteses, coloca 0,75, fecha parênteses e dá igual. Deu isso aqui, né? Então, beleza. Sim. Então, vamos lá. Agora a gente já sabe o ângulo, a gente consegue resolver aqui agora. Então, ó. Só que aqui tem um detalhe. Eu tenho a componente para cá e tenho a componente para cá. Daquela força lá. Então, as duas, como nenhuma delas passa pela origem, né, eu tenho momento sendo causado pelas duas componentes. Então, eu tenho que calcular para as duas. Ó. F3x e F3y. Vamos lá, então. Aqui, ó. Vamos começar aqui com a x, então. Essa força x, ó, eu estou com a mão aqui, estou fechando no sentido da força. Então, ela vai positivo. Então, vai ser mais 500, né, que é a intensidade da força total, vezes seno de 36,87
que multiplica. Qual que é a distância que essa força está do meu ponto A, na linha, na projeção, no alongamento dela aqui, ó? 5 metros. Negativo. É F3. F3x. A distância que ela está é essa aqui, ó. A mais próxima, né? Isso. Não, não é que é a mais próxima, tá? É que se você pegar ela aqui, ó, a projeção dela, a continuidade dela, a distância é essa aqui, ó. Ou seja, é isso aqui. Essa distância aqui não importa para essa componente aqui não, tá? Essa distância aqui de 5, ela vai importar para essa componente aqui, ó. Vocês lembram que tem que ser 90 graus? 90 graus está aqui, ó. Vamos lá. 500 seno de 36,87, que multiplica 4. Aí vem para essa força aqui agora. Ela está fazendo o momento no sentido negativo. Então, menos... Vou passar aqui para baixo aqui, tá? Menos 500 cosseno de 36,87, que multiplica 5. Alguém calcule para a gente aí. É 1,99? Não, isso não. Coloquei cosseno, 500 vezes cosseno de 37 vezes 5. É porque eu redondei o cosseno aí para 37, né? Não, usa o valor total que a gente calculou aqui. Certo. Não, então deve ser isso. Vezes cosseno de 36,87 vezes 5. Vezes 5 Deu o mesmo resultado? mais 500 vezes o seno 36,87 vezes 4. Isso daqui é menos 800. Isso aqui tudo, ó. Dá isso aqui. Então, professor, quanto que dá o de cima aí? Isso aí é uma equação inteira, né? É o resultado total. Ah, não. Porque eu fiz só a metade dele. Ah, tá. Beleza. Mas tenta fazer aí para ver se vai dar o 800. Tá. Aí, se eu quiser saber o momento total em relação ao ponto A, né, eu vou somar isso aqui agora. Vai dar, ó, 433,01 com 1.299,04. O meu deu menos 799. Menos 799? Isso. Beleza, está arredondando. Eu só arredondei para 800. Tá vendo, pessoal? Não é complicado, dá para acompanhar sossegado, sem mistério, tranquilo, né? Deixa eu tirar outra foto aqui e vou mandar no grupo da Santa. Beleza. Tô apagando, hein? Pois bem, então com isso aqui,
eu finalizo as explicações do capítulo, até o capítulo 3 ali, questão de forças, vetores e tal, vocês já estão aptos a fazer o trabalho lá, com alguns exemplos aqui bem resolvidos, bem conversados, para ilustrar o que vocês têm que aprender por lá, tá? Agora é o seguinte, vamos dando continuidade aqui. A gente vai trabalhar aqui agora com tração e compressão. A gente vai tentar entender como que os materiais se comportam quando eu aplico forças de tração e compressão. Primeiramente, o que é tração? Tração é esse aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho aqui uma barra de aço. Tração eu vou pegar aqui, ó, vou travar aqui embaixo, vou travar aqui em cima e vou puxar. Eu estou aplicando forças puxando a peça, puxando as extremidades. Ou seja, eu estou tracionando a minha peça. Vai chegar um ponto que ela pode romper, né, a resistência dela é menor do que a força que eu estou fazendo, e ela vai romper. Tá? Acontece. E compressão é o contrário. Eu estou aqui nas extremidades apertando a peça. Tá? Estou apertando a peça. Para a gente entender que o que acontece com a estrutura metálica dessa peça, vou dizer que eu estou mexendo com aço, a estrutura do metal dessa peça, eu vou fazer uma analogia aqui com você. Sabe aqueles macarrão de piscina que a gente joga lá para as crianças não afogar, para a pessoa não afundar? Imagina que eu peguei um macarrão de piscina e cortei 2 pedacinhos. Aí nesse primeiro aqui, eu vou prender uma cordinha aqui, prender uma cordinha aqui embaixo também, e vou puxar. Já nesse segundo aqui, não pode ser cordinha, né? Porque a corda ela é bem molenga, né? Então eu vou pegar ali uma vareta, um espetinho de churrasco, que seja, e vou apertar aqui. Mas vamos dizer que esse espetinho aqui ele não tem ponta não, tá? Então ele não vai enfiar, ele não vai penetrar na peça aqui não. Ele está aplicando uma força aqui em cima, né? Estou apertando ele aqui, e esse aqui eu estou puxando. É aquele plástico lá para fazer macarrão de piscina. O que vai acontecer com esse primeiro aqui? Pode falar, estou perguntando. É metade de tamanho, e o outro vai diminuir. Beleza. Então, o que acontece? Esse daqui, ó, ele vai ter um alongamento, não vai? Já esse daqui, ele vai então, ter uma compressão, ele vai diminuir de tamanho. Então, o meu tamanho depois aqui vai ser esse aqui, e o meu tamanho depois vai ser esse aqui. Só que, o que acontece depois se eu soltar essa força aqui, ó? Eu soltei o barbante e soltei a vareta. O que aconteceu? Ela volta ao tamanho original. Ela vai voltar ao tamanho original se eu não tiver arrebentado aqui, né? Ou esse aqui, no caso aqui, ele pode deformar aqui, mas ele volta mais tranquilo. Mas no caso aqui da tração, ele só vai voltar ao original se ele não tiver rompido aqui de uma vez, né? Se a força que eu fiz foi fraca para ele não romper aqui. Mas ele volta, o seu raciocínio está certo. Ele vai voltar ao original. Bom? O mesmo raciocínio que a gente desenvolveu aqui com o macarrão de piscina acontece com o aço, com os metais, com os materiais de uma forma geral. A gente, mas você vai perguntar, Jonathan, mas o aço ele alonga quando eu puxo ele? Alonga. A gente usa em laboratório de mecânica, né? A gente costuma fazer um tal de ensaio de tração. No que consiste esse ensaio de tração? Eu vou no torno mecânico, né? Alguns de vocês devem conhecer um torno, outros não. A gente vai ver isso aí nos semestres mais para frente. A gente vai no torno mecânico e a gente vai fazer um corpo de prova. O que é um corpo de prova? A gente vai usinar um eixo lá, né? Numa dimensão padronizada por uma norma lá.
e a gente vai fazer um teste de tração desse corpo. Como que é esse corpozinho? Aqui, ó, ele nada mais é do que um eixo assim, ó. Ele tem uma cabecinha aqui. Aqui no meio aqui ele tem um pescocinho assim. E aqui ele alarga de novo. Ele é mais ou menos assim. Isso aqui deve ter, sei lá, uns 30 centímetros. Isso aqui tem um diâmetro de 10 milímetros. Eu acho que é isso, tá? Não lembro de cabeça não, mas essa medida aqui é padronizada. Esse comprimento aqui também tem que ser padronizado, tá? Ele tem essas duas tacinhas aqui, ó, porque é o seguinte, eu tenho que colocar numa máquina de tração, ou seja, uma máquina que vai puxar. Isso aqui é feito de aço, então tem que ser uma baita de uma máquina forte, tá? Uma máquina hidráulica para conseguir puxar isso aqui. O que vai acontecer então? Eu preciso deixar essa parte aqui um pouco com um diâmetro maior, para que um mordente vai vir aqui e vai prender ela aqui. E o outro mordente vai vir e vai prender ela aqui também. Esse mordente é fixo e esse aqui fica puxando para baixo. Tá bom? À medida que eu vou aplicando força para puxar esse aqui para baixo, o meu corpo de prova vai alongando, como se fosse um macarrão lá de piscina. Óbvio que eu estou tacando uma baita de uma força aqui, né? E aqui tá travado, mas é como se fosse uma força para cima aqui também. Estou aplicando uma baita de uma força. Então ele vai alongando. Só que ele não alonga para sempre, né? Ele tem uma resistência ali que uma hora a força vai superar a resistência do aço. Tá? O que acontece? Essa peça ela vai se deformar e ela vai gerar um diagrama aqui, ó. A partir de agora, a gente vai chamar isso aqui de diagrama tensão-deformação. Isso é uma letra grega, então eu acho que é o epsilon, isso aqui é outra letra grega lá que acho que é o tal, não lembro o nome certinho dela não. Mas isso daqui significa tensão, isso aqui é deformação. Jonathan, mas então me explica primeiro, deformação, ok, né? É quanto ele está aumentando aqui e tal. Agora, o que é tensão? Tensão é um negócio que vocês nunca mais vão deixar de usar na vida de vocês se vocês for trabalhar com mecânica. O tempo todo a gente tem que preocupar com tensão. Tensão normal, né? Eu falo que é tensão normal porque quando eu estou falando em tração, eu estou mexendo aqui com essas forças aqui que são... faz 90 graus com o meu eixo, então eu falo que é normal. Tensão normal, que é essa letrinha que eu mostrei para vocês, é igual a força dividido por uma área. Qual área? Essa área aqui, ó. Eu estou aplicando o meu teste aqui, né? Aqui só está travado, mas a minha análise está aqui. Esse diâmetro aqui de 10 tem uma seção reta da área, né? Esse pino aqui, esse cilindro aqui, tem uma areazinha que, se a gente cortar, tem uma área. Né? A área do círculo é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Π de 2 sobre 4. Ou 2π vezes raio ao quadrado. Isso que é o perímetro. Tudo isso aqui é a área do círculo. Essa área aqui é essa areazinha aqui, então. E a força que eu estou aplicando é essa força aqui que eu estou puxando. Tensão normal. Isso aqui é muito importante. Anota aí no caderno de vocês o que é tensão normal, então. Tensão é uma força dividida por uma área. Se eu tenho uma força aqui em newtons, eu tenho uma área em metro quadrado. Newton por metro quadrado é igual a Pascal. Ok? Newton por metro quadrado é igual a Pascal. Então, se eu tenho 1000 newtons por 1 metro quadrado, então eu tenho 1 quilopascal. Se eu tenho 1 milhão de newtons por metro quadrado, então eu tenho 1 megapascal.
Normalmente a gente trabalha aqui nessa área aqui, tá? Aqui no Pascal, Megapascal. Por quê? Porque está trabalhando com aço, né? O aço é um material que tem muita resistência. Então, normalmente está aqui, ó, quilo Pascal, Megapascal, vai depender do que eu estou fazendo lá. Ok? Então, pessoal, eu quero que vocês analisem esse gráfico aqui, ó. Se eu tenho um gráfico de tensão e deformação, à medida que eu vou aplicando força aqui, né, à medida que a minha força vai aumentando, eu tenho a área, quer dizer que a minha tensão vai aumentando também. Quanto mais tensão eu aplico, mais eu deformo. Então, meu gráfico ele vai ter um jeitão assim, né? Eu estou aplicando essa tensão aqui, então eu tenho essa deformação aqui. Se eu aumentei a minha força, né? Aí a força é dividida pela mesma área aqui, então a minha tensão está aqui agora. No meu gráfico, ó, se eu aumentei a minha tensão, eu tenho uma deformação correspondente. Então, é esse comprimento aqui que é a minha deformação. E assim, né, a princípio deveria seguir eternamente, né? Porque eu estou aumentando a minha tensão. Quanto mais quanto mais força eu tenho, mais deformação eu estou fazendo com o meu aço aqui. Só que o aço ele não é eterno, né? Ele não vai ter uma resistência eterna aqui. Vai chegar um momento que ele vai romper. Tá? E tem um detalhe. Antes de romper, ele vai se comportar de um jeito diferente aqui nessa região. Comecei a aplicar carga aqui até romper, ele não vai deformar linearmente, assim, ó, numa linha reta. Tá? Ele vai ter um comportamento meio que avacalhado aqui dentro aqui. Como que vai ser esse comportamento? Deixa eu fazer um outro desenho aqui para vocês. Teoricamente ele seria daquele jeito, né? Mas o comportamento real do gráfico de ensaio de tensão e deformação para um gráfico para um ensaio de tração, para o aço, tá? Vamos, preste atenção que é para o aço, vai ser isso aqui, ó. Ele começa daquele jeito, chega num certo ponto, ele dá uma avacalhada assim, e depois ele vai e faz isso aqui, ó, e vai romper aqui. Vamos entender como é que é esse gráfico aí? Ó, eu estou fazendo esse ensaio aqui de puxar esse corpo de prova que eu usinei lá no torno, tá? Eu coloquei ele na máquina lá que tem um sensor, e à medida que ele vai aplicando força, eu já falei para a máquina qual que é a área do meu cilindro aqui. Força dividida pela área igual a tensão. Então, esse gráfico aqui é da tensão. E aqui é a deformação. A deformação em milímetros, em metros, quanto que ele está aumentando. Bom? Nessa região aqui, ó, ele deforma linearmente. Ou seja, é proporcional, o aumento da taxa de tensão é proporcional à minha deformação. Se eu aumentei minha tensão para cá, eu tenho essa deformação aqui. Se eu aumentei para cá, eu tenho essa deformação aqui. Mas, o mais importante dessa parte aqui, ó, é que é o seguinte, até chegar nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de tensão de escoamento, até chegar nesse ponto aqui do gráfico, eu tenho essa deformação aqui. Ó. Cheguei nesse ponto. Se eu parei de aumentar minha força aqui e travei, ele para aqui. Se eu soltar a minha força, a minha deformação retorna. É o que acontece lá com o macarrão lá da piscina. Eu puxei, soltei a força, ele retornou. Ele tem um comportamento elástico. Vocês concordam? Se eu puxei o macarrão e ele não arrebentou lá, chegou até um ponto, eu soltei, ele voltou, então quer dizer que o macarrão tem um comportamento elástico. O aço também tem um comportamento elástico, até chegar aqui, ó. Então, se eu estou lá, tem uma peça, e essa peça está sendo submetida a uma tensão lá no trabalho, um eixo do motor,
uma viga que seja, qualquer coisa, né? E aí eu calculo a minha tensão e meço qualquer deformação lá. Aí eu vou lá, aí até o ponto que eu chegar aqui, ó, e se eu soltar a carga e a minha deformação sumir, ou seja, voltar ao que era a peça originalmente, significa então que eu não excedi a minha tensão de escoamento, tá? E eu estou dentro do meu regime elástico. Então essa deformação aqui, ó, é elástica. Exatamente como lá o macarrão de piscina que a gente conversou. A partir desse momento aqui, ó, dessa tensão de escoamento, que é proporcional a esse ponto no gráfico, se eu aumento só um pouquinho aqui, o meu material ele vai ter uma modificação das propriedades estruturais do material, ele vai dar uma encruada, né? As propriedades microscópicas do aço vão dar uma mexida lá. Aí ele fica meio atrapalhado aqui nessa região. À medida que eu vou aumentando a minha tensão novamente, vamos dizer que eu não soltei, né? Eu cheguei nesse ponto e agora estou aplicando mais força. Eu vou chegar nesse ponto aqui, ó. E tenho essa deformação aqui agora. Eu deformei isso aqui. Se eu estou aplicando essa tensão aqui, cheguei nesse ponto, eu tive essa deformação. Se agora eu soltar a minha tensão, liberar a carga, né, afrouxar lá a máquina lá, o que vai acontecer? Eu vou voltar tudo que eu tinha aqui nessa região. Se eu soltei a carga, eu vou voltar tudo? Não. Por quê? Porque eu excedi a região elástica. Eu só vou voltar a parte elástica. Essa diferença aqui, ó, né, que é esse comprimento a mais aqui, o que eu excedi da deformação elástica que o meu aço conseguia absorver, eu já não consigo mais voltar. Então, se eu exceder essa tensão aqui, eu vou ter uma deformação plástica. Eu soltei a carga, beleza, eu voltei a parte elástica, mas essa parte aqui, ó, eu já não volto mais, né? O meu eixo ele deformou, ele espichou e não voltou mais para o original depois que eu soltei a carga. E beleza, e acontece a mesma coisa à medida que eu vou aumentando a tensão. Eu chego lá, eu tenho mais deformação, eu chego lá, eu tenho mais deformação, até que eu chego nesse ponto aqui, ó. Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, significa que, além dessa deformação plástica que eu tive aqui, tá? O meu eixo ele já não suporta mais. Aí ele vai começar a querer quebrar. Como que ele começa a querer quebrar? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Peguei esse pedacinho aqui. Deixa eu jogar para cá. Peguei esse pedacinho aqui. Vou dar um zoom, tá? O meu eixo que é assim, ó, retinho, cilíndrico, vai chegar aqui em algum lugar aqui que ele vai começar a afinar. Ele vai criar um pescocinho. Por quê? Eu estou puxando, né? É como se ele fosse de borracha. Eu estou puxando, em algum lugar aqui ele vai começar a afinar. E ele vai, obviamente, naquela área original já não me atende mais, né? Porque a minha área está bem curtinha aqui agora, nessa tacinha que sobrou aqui, ó. É como se fosse uma ampulheta, né? Aí aquela área que era isso aqui, ó, já não é mais. A minha área agora é menorzinha. Se eu estou aumentando a minha força e a minha área está diminuindo, quer dizer então que a minha tensão está indo para o espaço. Só que agora o meu corpo de prova já não aguenta mais, porque ele já está deformando. Quando ele rompe, que aí ele vai quebrar aqui, significa que ele chegou nesse ponto aqui. Esse ponto aqui chama tensão de escoamento, que eu mostrei para vocês, né? Esse ponto aqui chama tensão de... tensão de escoamento, módulo de escoamento. Escreve assim mesmo, tensão de escoamento, só que eu falo módulo de escoamento. Esse aqui é módulo de resistência,
Isso aqui é um módulo de ruptura. Então, esse módulo de escoamento aí é quando as propriedades do material já foi danificada. A partir do módulo de escoamento, se você continuar a colocar tensão, você já está danificando o material e não volta mais ao original. A partir desse ponto aqui, ó. Ok? A partir desse ponto, se você aumentar mais a tensão, ele vai entrar naquela região plástica lá, tá? E se você... Eu estou aqui nesse ponto, com essa tensão aqui, com essa deformação. Se eu soltar... Obviamente que ele vai voltar, mas ele vai voltar o quê? Só essa partezinha elástica aqui, ó. Porque essa parte plástica ele já deformou, ele não retorna essa quantidade de deformação que ele teve. Bom? Eu vou entrar no YouTube aqui agora e vou mostrar esse teste real para vocês. Quer ver? Só um minuto, deixa eu procurar um vídeo aqui. Ensaio de tração. Deixa eu compartilhar na tela. Aqui, ó, corpo cilíndrico, aço 1045. Vamos analisando aqui o que acontece. Ó. Eu tenho aqui o meu corpo de prova, ele está preso embaixo, em cima, e está sendo puxado, fazendo a tração nele aqui. Aqui do lado, vocês vão ver a máquina fazendo o gráfico ao vivo. Tá? Ó, deformação e tensão. Vou colocar para rodar. Vocês vão reparando que ela vai fazendo aqui o perfil do gráfico aqui, tá? Aquele gráfico que eu mostrei no quadro lá, pessoal, ele é o gráfico padrão para o aço 1020, aquele aço mais bonitão. Dependendo do tipo de aço, ele vai dar um perfil de gráfico diferente, mas é daquele jeitão lá, tá? Vocês estão vendo que ele está subindo inclinado. Ele está puxando. Vou dar uma acelerada aqui. Ó, quando eu acelerei, ó, presta atenção na parte de cima. Quando a gente acelera, dá para ver que está subindo, ó, ele está aumentando. Você vai ver que tá sendo puxado aqui embaixo, está dando até uma indicação de força aqui. Opa! Tá vendo esse ponto aqui, ó? Vocês estão vendo que começou a formar aqui um pescocinho? Começou a formar o pescocinho, olha a curva do gráfico, já começou a descer. Tá afinando mais um pouco ainda. Nisso, as propriedades do material nessa região aqui já foi pro saco. Pronto, rompeu. Tá vendo? Olha o tanto que esse metal espichou. Olha para você ver. Olha como é que ele estava aqui. Olha a altura que esse mordente está aqui em cima. Aqui, ó. Quando eu vou para o final, olha a altura que ele já está. O aço esticou. Tá Como se diz o ditado, contra a força não há resistência. Pois é. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Um outro vídeo aqui. Vamos ver se esse aqui vai ser legal.
Esse aqui já tem até um sensor aqui, um strain gauge, para fazer a análise da deformação. Já está aplicando lá, vamos ver. Ó, você vê que está esticando, né? Está esticando, está esticando. Você já viu que aqui deu, começou a dar uma afinada aqui no pescoço. O nome dessa afinada aqui do pescoço, pessoal, o nome disso tem um nome correto, chama estricção. Estricção, tá? O nome técnico para esse pescocinho que aparece aqui. Olha o tanto que alongou, ó, pra você ver, ó. Quer ver? Ó, antes da carga, presta atenção no mordente aqui para cima, onde que ele já vai estar. Olha o tanto que alonga. E é aço. Vai quebrar nesse pontinho aqui. Pronto, quebrou. Alguns metais, vocês vão perceber que eles têm um comportamento mais dúctil. Vamos dizer assim, quando eu falo mais dúctil, é mais macio. Ele alonga muito, ele tem muita deformação antes da ruptura. Outros materiais, vocês vão ver que eles são mais frágeis. Eles quebram com pouca deformação. Por exemplo, se eu pegar um giz... O alumínio, né? O alumínio. Se eu pegar um giz, por exemplo, e tentar puxar, ele vai quebrar quase que instantaneamente. Por quê? Porque ele é muito duro, ele é muito frágil. O ferro fundido, ele é muito frágil também. Então, ele deforma... Se eu colocar aqui uma pecinha aqui de ferro fundido aqui, ele vai deformar muito pouco e já vai quebrar. O aço carbono, esse aqui deve ser um aço 1020, ele deforma muito. Vocês viram que ele deformou muito. Por quê? Porque ele é mais dúctil. Tá? Tem essas duas palavrinhas. Se ele deforma muito, ele é dúctil. Se ele deforma pouco, ele é frágil. Ele quebra com pouca deformação. Beleza? Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Vamos voltar aqui para o quadro. Só para resumir, então, para a gente encerrar. Eu expliquei para vocês o que é ensaio, o que é tração, o que é compressão. Eu expliquei como que é feito esse ensaio de tração. Expliquei o que é tensão. Né? Tensão é força sobre uma área. Expliquei isso aqui para vocês. Expliquei como que a gente faz esse ensaio de tração na máquina lá com o meu corpo de prova. Tá? E expliquei também de onde vem esse gráfico de tensão e deformação, que isso aqui, se vocês for trabalhar na área da mecânica, nunca mais vocês vão parar de mexer com isso aqui. Tá? Expliquei para vocês como que a gente lê esse gráfico, que ele é construído baseado naquele ensaio de tração que vocês acabaram de ver no vídeo lá. Bom, à medida que a gente vai fazendo o ensaio, vai aplicando força, ele vai sendo construído tal como naquele videozinho que eu mostrei para vocês lá. Perfeito? Então, essa é a nossa primeira aula em questão de tração e compressão. Mas a gente preocupa mais com tração, porque compressão não chama tanta atenção, não. Mas as falhas das peças podem acontecer mais por tração mesmo. Agora, então, sexta-feira que vem, eu vou fazer um breve resumo disso aqui, só para que vocês se lembrem, e já vou dar continuidade em cima desse assunto aqui. Tá bom? E são 22h40 e nós encerramos por aqui hoje. Beleza, pessoal? Bom final de semana para vocês. Muito obrigado ali pela atenção. Né? Novamente, vocês que estão aqui toda semana aqui assistindo as aulas, isso é importante para a gente aqui também. Tá bom? Aquele abraço, bom final de semana. Boa noite, bom final de semana também. Bom final de semana para todo mundo.